A gente vai voltar para 1937, lá no México. Foi quando uma barragem de mineração simplesmente se rompeu, sabe? E o resultado foi uma catástrofe, uma que foi praticamente apagada da história. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nos destroços desse desastre esquecido, fazer uma verdadeira análise forense para entender o que deu errado, tanto na parte técnica quanto na humana e na organizacional. Porque, no fim das contas, essa era uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Para a gente ter uma dimensão da força que foi esse evento, vamos começar com um número: 90 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade de pico que uma onda de 16 milhões de toneladas de rejeitos, atingiu enquanto descia o vale. É uma força comparável à de uma avalanche que simplesmente destruiu tudo, absolutamente tudo que encontrou pela frente. E o custo humano? Igualmente devastador. Olha, os números oficiais da época, a gente sabe que foram manipulados. Mas os relatos históricos e as investigações mais recentes, eles estimam que mais de 500 pessoas morreram. Muitas delas simplesmente desapareceram debaixo da lama. Ok, então vamos fundo nisso. Nessa primeira parte, a gente vai reconstruir o que exatamente aconteceu naquele 27 de maio de 1937, na mina de ouro de Los Cedros, para entender a cronologia exata de como tudo ruiu. A coisa mais impressionante é que o desastre não foi um evento súbito. Ele deu avisos, e avisos bem claros. A falha começou na tarde do dia 26, com um desmoronamento pequeno. Depois, à noite, outro maior. E aí, na madrugada do dia 27, o colapso total. Foi uma cascata de falhas que se desenrolou ao longo de umas 12 horas. E isso nos leva à pergunta central de toda essa análise, né? A chuva forte foi o gatilho, sem dúvida. Mas foi ela a verdadeira causa? Ou será que a gente está olhando para uma sequência de decisões erradas, de falhas, que tornaram essa tragédia não só possível, mas provável? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a engenharia por trás da barragem. É o que vamos fazer agora: dissecar a estrutura de Los Cedros para encontrar as vulnerabilidades que, no fim, levaram tudo ao colapso. Não dá para negar que o clima foi o estopim. A região foi atingida por uma chuva completamente fora do normal, sabe? Chuva que não parava, que saturou o solo e sobrecarregou todos os sistemas de drenagem, tanto os da natureza quanto os construídos pelo homem. E aqui está o ponto crucial. Uma estrutura bem projetada, bem mantida, ela deveria ser capaz de aguentar um evento climático extremo. A chuva, na verdade, só expôs as fraquezas. Ela não as criou. Então, quais eram essas fraquezas? A resposta, ela está no método de construção, alteamento a montante. É um nome técnico para um processo que é mais barato, mas inerentemente perigoso. Basicamente, a barragem é construída em cima do seu próprio resíduo, que é instável e, claro, encharcado. O problema era a própria forma de construir. Cada novo andar da barragem era feito em cima da lama do andar de baixo. A fundação não era rocha sólida, era um material fino, fraco. E aí, quando a água saturou essa base, a estrutura inteira ficou comprometida. E isso leva a um fenômeno que é francamente aterrorizante: a liquefação estática. Conforme a pressão na água aumenta nos poros do solo, a resistência dele despenca para quase zero. O material, que parecia sólido, de repente se comporta como um líquido grosso, perdendo toda a capacidade de sustentação. A barragem literalmente se desfez. Se a falha de engenharia foi o como isso aconteceu, a negligência humana foi o porquê. Agora a gente entra na parte talvez mais trágica dessa história. Os alertas claríssimos que foram vistos, foram reportados e, no final, ignorados. E essa informação vem direto de quem estava lá, com o pé na lama. Os zeladores, os trabalhadores do local, eles viram o perigo. Eles relataram que o chão estava amolecendo e que fissuras, ou seja, rachaduras, estavam aparecendo no topo. Eram os sinais clássicos de que a estrutura estava se movendo e prestes a ruir. E aqui a gente vê a desconexão fatal. Um padrão que, infelizmente, se repetiria em outras tragédias no futuro. De um lado, o pessoal da operação, que via o risco com os próprios olhos. Do outro, a gerência, que tinha o poder de parar tudo e mandar evacuar, mas não fez. Os alertas simplesmente não levaram a nenhuma ação. Essa falta de ação não aconteceu por acaso. Ela era um sintoma de uma cultura da empresa e de um contexto político que criaram um cenário perfeito para o desastre. Vamos analisar como essa busca por resultados acabou deixando a segurança de lado.
O resultado, então, foi uma falha sistêmica. A pressão por produção fez com que os riscos fossem aceitos como normais. O governo, que tinha a obrigação de fiscalizar, foi omisso. E, no final, ainda teve um esforço para esconder a dimensão real da tragédia, o que dificulta não só a responsabilização, mas principalmente o aprendizado. Então, qual é o legado de Los Cedros? O objetivo de olhar para o passado não é só documentar o que aconteceu, é extrair lições que possam salvar vidas hoje. Vamos ver como os erros de 1937 se transformam nos protocolos de segurança que temos hoje. A primeira lição é bem clara. Em vez de depender do julgamento de um gerente que está sob pressão, os padrões modernos usam o que a gente chama de planos de ação e resposta a gatilhos, ou TARPs. São sistemas onde, se um sensor detecta um movimento estranho, uma pressão anormal, a evacuação é acionada automaticamente. A decisão humana é retirada da equação. Em 1937, ninguém foi evacuado. Hoje, a vida humana tem que ter prioridade absoluta. Planos de emergência, com sirenes, com rotas de fuga bem definidas e, o mais importante, com simulados regulares com a comunidade. Tudo isso é obrigatório para criar uma espécie de memória muscular para a crise. Aquela tentativa de esconder o número de mortos em Los Cedros impediu que se aprendesse com a tragédia. A lição moderna é a transparência radical. Auditorias externas, publicação de dados de monitoramento, tudo isso é fundamental para garantir responsabilidade e confiança. E, por último, a engenharia. A barragem de Los Cedros não foi feita para aguentar a tempestade que a destruiu. Hoje, os projetos precisam considerar os piores cenários possíveis, incluindo o aumento da frequência de eventos climáticos extremos que as projeções de mudança climática já indicam. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Los Cedros não foi um acidente, foi uma falha de governança. Uma combinação de engenharia arriscada, avisos ignorados e uma cultura que colocou o lucro acima da vida. Quase 100 anos depois, e com desastres recentes que parecem um eco das mesmas falhas, a pergunta que fica é: será que a indústria e os governos realmente aprenderam as lições que foram escritas com a lama de 1937?